sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas vem atuando aí no setor de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI, que desde 1995, no mercado de facilities, a SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, constante aperfeiçoamento dos colaboradores, processos, visando sempre a eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse o site www.sami.com.br, SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista, a IG Plus, e aqui eu aproveito a oportunidade para convidar vocês a acessar o site da revista, o novo site da revista, www.revistaigplus.com.br, e eu destaco aqui a matéria com homenagem aos profissionais da limpeza. Confira lá, é muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre fusões e aquisições das empresas de facilities e eu trouxe 2 especialistas da área, um amigo de longa data e o outro acabei de futuro amigo. Para conversar com a gente, eu trouxe o Ricardo Monteiro. Ele compõe o conselho diretivo como ex-presidente da Abralimp e sócio da 5MS Participações. Ricardo, prazer revê-lo, cara. Muito prazer tempo. Prazer é tudo meu, né? Quanto tempo, né? Verdade. Somos amigos de longa data. Longa data. E o Ian Vieira, ele é diretor de vendas do grupo Morena e CEO da Gin Clean Wipes Umedecidos. Ian, nós já falamos bastante aqui, seja bem-vindo também. Obrigado, prazer em te conhecer e obrigado pela oportunidade. Legal. Bom, o assunto é fusões e aquisições das empresas de facilities. Ricardo, você foi o pioneiro aí nesse processo de trazer as empresas para o mercado de facilities? É verdade, foram muito longo tempo atrás, mas a gente tem uma memória boa. Já pusemos o assunto em dia, né? Já pusemos o assunto em dia antes da gente começar a gravação, mas é para dizer para todo mundo que foi um começo muito difícil, o próprio mundo era diferente, né? Nós não tínhamos uma internet que nós temos hoje, nós não tínhamos essa facilidade de fazer reuniões como nós temos hoje, com questões de apenas um celular na mão. A gente tinha que pegar o avião, ir até lá, fazer a reunião, voltar. Era frio no inverno, era muito calor no verão. Mas fizemos bastante coisa, né? Fizemos feira em Las Vegas, fizemos feira em Chicago, fizemos feira em Verona. Foram grandes feiras e grandes negócios de todas as empresas do mercado de asseio e conservação. Com muita dificuldade, não era a facilidade, a rapidez que nós temos hoje. Mas aconteceu muita coisa bacana nessa época passada. E como é que você vê esse mercado de facilities hoje com relação a a gente sabe, esse movimento de fusão e aquisição, né? Você acha que isso é bom para o mercado? Então, acho que é um tema muito importante, né? Porque acho que existem ônus e bônus. Mas é fato que esse mercado de facilities vem melhorando a cada dia, né? A época do Rick que ele comentou, lá atrás, até quando meu avô começou, não tinha máquina, até o Rick comentou aqui, não tinha máquina brasileira, né, Rick? Só importado. Só importado. Equipamento, 95% do equipamento há 20, 30 anos atrás, todos importados. E a legislação não contribuía também para trazer... Ou para fabricar, para fabricar. Era um mundo diferente, inclusive na área hospitalar, que eu estava citando anteriormente na nossa gravação, que nós tínhamos tantos problemas de contaminação cruzada, que hoje ninguém nem imagina que existia na época, né? Na área de limpeza hospitalar mudou da água para o vinho, assim, né? E a legislação também, né? Que é uma coisa que a gente trabalhou na época para que fosse rígida com relação a pane e rodo, coisas que só o Brasil, que na época ainda estava atrasado para a legislação, nós fomos procurar essa legislação nos países desenvolvidos da Europa e no continente norte-americano. E nós não tínhamos a China, que nós temos hoje, que não era um mercado importante, né? O mercado mesmo importante era os Estados Unidos. A gente aprendeu muito com os Estados Unidos, tanto na legislação quanto nas máquinas também, né?
do maquinário. Então, no resumo, acho que foi bom para todo mundo, né? Acho que para o funcionário, a limpeza hoje é mais mecânica, questão de ergonomia, a rapidez de entregar uma higiene, enfim. Para o cliente que está contratando, ele tem ali um serviço mais eficaz, né? Para nós, prestadores, também ajudou muito, né? A questão de precificação, de crescimento, né? De tentar trabalhar um pouco mais com a tecnologia, né? E não só com a mão de obra em si. Então, eu vejo que foi uma grande evolução e ainda nos encontramos na evolução. Hoje em dia não é só máquinas, existem sistema de medição de tempo de limpeza em hospitais, via QR Code, aplicativo, né? E por aí vai. Então, acho que isso é muito bom para o mercado. E sobre as fusões também, acaba que isso traz também muita qualidade e eficiência para o mercado, né? Eu vejo também muita mudança na área química, né? Hoje você tem produtos incríveis que foram desenvolvidos com tecnologias e que ajuda muito o mercado de limpeza. A gente vai... Eu estou fora do mercado, hoje eu estou na área de construção civil, já vai fazer uns 15 anos, mas eu acompanho as feiras, eu acompanho as revistas, eu gosto do assunto, é uma coisa que sempre me chamou muita ficou atenção. no sangue, né, Ricardo? Ficou no sangue, é verdade. E a gente percebe a área que nunca trabalhei com químico, mas eu vejo que a parte de tratamento de piso, de produtos químicos, de treinamento, assim, uma evolução incrível, entendeu? Essa área também teve fusões, né, e aquisições, né, Ricardo? Tinha grandes fusões também. Eram poucas. Eram poucas, não eram como hoje em dia. O que existia bastante é aquilo que foi o começo, né? Que é de você ver as grandes indústrias procurando, por exemplo, a pessoa vendia o scrubbers, as máquinas sweepers, scrubbers, que chamavam as lavadoras, né? Eles precisavam do químico para usar, para desenvolver. Existia também uma grande procura pelas escovas das máquinas que seriam usadas, né? Nós temos empresas no mercado de 200 anos, 250 anos. Eu até brinco, uma vez eu fui numa festa de uma dessas empresas, não sei se pode falar o nome, ela ainda está no mercado atuando. Interessante, né? Porque as escovas, eu imaginava que vinha na época da bruxa, porque ficava 250 anos, né? Nossa, incrível, né? Você ter... Então, quer dizer, a limpeza é uma história muito longa. Sem dúvida, né? a gente pega, talvez o Ian, hoje com a internet, com certeza, né? Mas os filmes de antigamente, né? O pessoal usando mop, não usava pano, né? Não. Então, Um dos últimos países a usar pano e rodo foi o Brasil. Né? É inacreditável. E isso é uma coisa... demorou. E só veio deixar de usar quando a legislação foi introduzida, principalmente na área de saúde. Que a gente falava muito, a pessoa limpava o banheiro, limpava o quarto do hospital, e com aquele mesmo pano ele torcia e jogava num produto químico Limpava dentro de um balde. área. Depois ele ia abrir a porta do quarto, aí o médico vinha e, olha, você imaginar, era o caos. Controle da TV. Não, com certeza. E principalmente pós o Covid também, né? Depois do Covid, a gente viu tanto que a limpeza hospitalar, a infecção, né, é complicada, então surgiram até agora ultravioleta, aspersor de produto com nanotecnologia, com pressurizador, enfim... acho que essa questão do Covid acelerou não só as outras tecnologias, mas algumas para limpeza também. O que a gente vê, aqui a gente traz aí o mercado de uma forma geral, né? E a gente tem ouvido muito, né? O pessoal vem aqui para conversar com a gente, esse sistema de gestão, né? Que é super importante hoje, né? De software, de informação, de CRM, dados, né? Então... isso faz com que facilite o dia a dia, né, Ricardo? Coisa que a gente
não teve a oportunidade de ter muita informação, né? A minha época ainda é a época do fax, mas não conta para ninguém. Era o mais rápido que a gente chegava no seu cliente, era passando um fax e esperando lá de lá, ver se ele confirmava o recebimento. Então, hoje em dia as facilidades de você ter o próprio relacionamento das pessoas mudou muito. A rapidez, né? A rapidez de decisão e a gente via muito, eu trabalhei com empresas alemãs e eles demoravam muito para decidir e era tudo muito mais difícil. E hoje é muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais, assim, é incrível. Você vê... Como é que você tomou a decisão de trazer essas empresas para o Brasil e fazer essas fusões aí que você fez, Ricardo? Isso aconteceu de uma forma curiosa, porque nós estávamos... Meu pai era industrial, ele vendeu a indústria, e eu sou advogado de formação, sou advogado até hoje, trabalho na área de direito, né? No direito comercial. Sou também conselheiro de administração de uma multinacional alemã, já há 12 anos, e trabalho na área imobiliária. E presto algumas consultorias na área imobiliária. E naquela época me chamou muita atenção o caso do MOP, né? O MOP é uma coisa que me atraiu, porque começou todo mundo ver o MOP no McDonald's aqui no Brasil, mas mas eu senti que eu gostava da coisa. Daí eu comecei a trazer. E nas dificuldades políticas e econômicas do Brasil, numa dessas crises, eu acabava sendo investidor na importação do MOP. A gente vendia, eu era mais um intermediário. Eu comprava o MOP, colocava no container, eu ia lá, comprava o MOP, voltava, chegava aqui no container, entregava o MOP, esse era meu trabalho. Mas aí começa, do MOP você vai para o baldinho, do baldinho você vai para a vassoura. São técnicas hoje que já um pouco mais ultrapassadas, mas existia assim a área hospitalar que necessitava muito de outros tipos de MOP. Aí eu fui procurar fornecedores e me associei a um grupo, inclusive por causa de uma das crises. Porque, loucura, a gente vive num país muito difícil. De um dia para o outro, o dólar de 1 foi para 2, por exemplo, assim, supostamente. E aquilo inviabilizava qualquer negócio, porque você vendia por 1, você comprava por 50, sei lá, hipoteticamente. Até chegar aqui, até chegar aqui já estava 2, para você vender por 1, o prejuízo era enorme. E meu pai, um sábio, falecido, uma pena, me disse, você precisa voltar lá e devolver o produto. Na época, alguns outros importadores se esconderam atrás da mesa para ver o que vai dar, e eu tomei a iniciativa de ir ao exterior e devolver os produtos. Mesmo que o custo tivesse, eu falei, eu não estou mais no mercado, estou saindo do mercado. Porque eu era um dealer, né, para eles, né? Era apenas um intermediário. E aquilo trouxe a ideia de... Eu falei, olha, não dá para a gente viver do dólar, então nós vamos nacionalizar as peças aqui no Brasil. Foi aí que eu comecei mesmo a entrar para valer. Nessa época eu já estava na Abralimp. A Abralimp passava por grandes dificuldades. Eu era vice. Esse era meu vice, na verdade. E aí montamos uma equipe, porque eu não faço nada, nós fazemos. Né? Nós, cito algumas pessoas, Pedro Sala, Salvatore, o Ernesto, o saudoso João Gustavo, pessoas que gostavam do mercado, começaram com a gente lá, a sede era na Rua Fábia, e nós acabamos transformando a Abralimp num grande responsável, inclusive nas mudanças de legislações e tudo. Não foi só na revista, em treinamentos. Uma das coisas que eu gostava muito, a gente fazia... o mercado de limpeza é muito triste, porque é o primeiro emprego da pessoa, e às vezes ele não tem outra chance, né? Ele não sabia ler e escrever. Então montamos uma escola que chamava Uniabralimp, que hoje é um sucesso, fundação, tudo aquilo foi começando.
Foi só uma semente que a gente pôs. E aí as pessoas competentes deram essa continuidade. Como é que você... O primeiro passo é sempre o mais importante. Né? A gente deu o primeiro passo. Como é que você viveria hoje sem um MOP fazendo a quantidade de hospital que você faz? É difícil, hein? É difícil porque... o Ricardo é o que trouxe o MOP. Agradecer aí você. Mas assim, é difícil porque nós começamos a vender já com MOP, né? Eu na minha geração ali, né? Então o discurso já era contaminação zero, redução da infecção. Então é praticamente impossível, né? Você retroagir. Imaginar, né? Imaginar, enfim. A partir do momento que a gente já conheceu, já vendeu ali, você não ter o MOP é bem complexo mesmo. E a parte de máquinas? Também, né? Também, coisa. Hoje em dia, muita produtividade, né? Uma máquina faz 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, o que faz talvez ali 3, 4 pessoas, né? Então, depois que você prova do gostinho, né? Você não quer largar mais, né? O segredo era quando a gente ia vender, né? A gente pegava um piso sujo, alguma coisa assim, a gente fazia um quadradinho assim. Fazia um quadradinho, para o cliente ver como é que tá e como é que pode ficar, né? Esse era o grande segredo da venda de material. Eu trabalhei com quase todos os materiais na época, assim, que tinham à disposição na época. E comecei a frequentar bastante as feiras, né? As feiras traziam pra gente tecnologias Isso novas. aqui no Brasil não, ou fora? Tudo. Nós não tínhamos aqui. A nossa feira foi crescendo e crescendo e essas empresas vieram a expor aqui no Brasil. Isso foi um grande negócio. Tivemos uns percalços no meio do caminho, difíceis, mas foram todos sanados da melhor maneira e quem ganhou foi o mercado de limpeza. Foi mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Eu lembro que eu participei de uma feira em Nova York, já tem um tempinho já, mais de 10 anos, e eu já via coisas que não tinham aqui, né? Então sempre foi bem, como tudo, né? Brasil mais atrasado. Mas eu falei, nossa, o pessoal já tem aqui diluidor pronto de mangueirinha, tal, de revólverzinho, né? Isso, enfim, limpeza de vidro é incrível como vai. Essa história é legal também, né? Só tinha um fabricante, né? Que era importado, inclusive. Era alemão. A Alemanha era pioneira na área de limpeza de vidros. E isso é uma coisa que chamava muita atenção dos empresários brasileiros, porque isso para nós era tudo uma novidade, né? Cada vez que você chegava com um produto desse numa feira, era um sucesso absurdo aqui no Brasil. Chamava a atenção das pessoas, né? E eu vi também o desenvolvimento na área de treinamento, que essa área é essencial. Essencial, né? Em todos os sentidos, né? Então a gente desenvolveu bastante, manual. Você lembra dessa época de desenvolver um trabalho muito pesado, trabalho de uma equipe grande da Abralimp, empresários dedicados que criaram um manual de limpeza que foi um marco para a limpeza. Você concorda? Uma referência também, né? A referência, todo o trabalho que foi feito também. E a gente vai contar a história bastante num outro episódio. Você já está convidado. Obrigado. Vou estar presente se Deus quiser. Né? A evolução do mercado como um todo, né? Sim. O Abralimp hoje tem lá o livro de tempos, né? E ele é referência, viu? Eu levava ele para o exterior, posso citar como na própria ISA, como na própria Poliri, como nas empresas que faziam convênios com a gente, e ele era uma nova referência. Não sei se não pegaram o nosso trabalho e não traduziram para outras línguas aí, porque aquilo foi um trabalho honestamente insano. Porque foi um trabalho técnico, eu não me recordo a pessoa que coordenou esse trabalho, mas deveria ter me recordado, porque foi um trabalho, me lembro muito bem, foi um trabalho insano, de anos, não é nem de meses, de anos. Para você poder criar aquele manual de limpeza profissional, sem citar nomes, sem citar a empresa, sem puxar uma sardinha para um produto, porque a gente tem sem falar de máquinas, sem falar, exatamente, né? É aquilo, né? Você precisava... Era um mercado difícil, porque as pessoas queriam puxar a sardinha para o seu lado. Não era do lado da área... Não da área das empresas de limpeza, mas sim dos fornecedores, dos revendedores, dos fabricantes. Ele sempre tinha um atritozinho.
para a gente criar, naquela época, separar, né? A área de máquina, a área de químico, a área de... Aquilo ali foi uma grande ideia. Porque as pessoas acabaram se unindo dentro do interesse próprio. Porque havia muito interesse particular, entendeu? O cara do químico não falava com o outro do químico, porque era concorrer. Aí você juntar com aquelas comissões que foi o começo, foi muito legal, eu acho. Pensando assim... Sim. E hoje a gente... Até hoje, né, a Abralimp tem as câmaras setoriais que são até hoje manteve exemplo, né, de trazer a informação, né, divulgar a informação. A pessoa entendeu que era para somar e não para concorrer. Essa que é a realidade, entendeu? Você chegar nesse patamar é muito difícil, porque as pessoas também são difíceis. Eu devo ser difícil também. Ô Ian, você tem experiência aí em fusões e aquisições através dos seus clientes, né? Você sim, exatamente, etc. Academias, você tá tudo mudando. Que isso impacta positivamente na competitividade das empresas quando há essa fusão? Quer dizer, como é que você percebe isso? Não só a nível do mercado de facilities, mas de uma maneira geral, né? Interfere muito, na verdade, contextualizar aqui um pouco da questão de fusão e aquisição para o pessoal aqui que às vezes não entende muito bem. Por que as empresas fazem isso, né? Geralmente a compra de empresas menores, né? Talvez uma rede de hospital comprar um hospital familiar, talvez uma grande empresa de facilities comprar uma empresa do interior mais familiar, enfim, redes de academias ali, comprando uma academia que está mais antiga, né, para poder, com o poder de compra, né, trazer uma padronização melhor. Então, exemplo, às vezes, vamos falar aqui de academias, por exemplo, né? Hoje a gente tem grandes redes que compram, às vezes, 200 esteiras, 2.000 esteiras, né? Para empresas de facilities, cara, vou comprar uma empresa pequena, compra um mop. Chega uma empresa grande, cara, vou comprar 10.000 mops. O preço é diferente, né? O preço é diferente. Então, um hospital que tem lá um hospital só com 100 leitos, chega uma grande rede com 50 hospitais, cara, vou comprar 50 camas. Então, isso traz um preço mais competitivo, né, de compra para a empresa que está fazendo a aquisição, né? E há uma profissionalização de padronização. Então, para quem vende, pode estar ficando no próprio negócio, né? Mas, no geral, interfere muito desde os prestadores de serviço, né? Que é o nosso caso aqui, até para o pessoal que está fazendo a aquisição e a fusão, enfim, né? Então, em resumo, né? A fusão e a aquisição ela traz mais competitividade e mais profissionalização, né? Geralmente a gente vê empresas familiares, hospitais familiares que não terceirizavam, agora estão terceirizando, né? Academias menores que não terceirizavam porque achava caro e agora estão terceirizando porque as redes, né? As redes de academias, as redes de hospitais, elas tendem a terceirizar por quê? Para profissionalizar, né? É uma demanda até de empresas listadas em bolsas de terem o seu fluxo de caixa mais flat, né? Não ter surpresas. Então, sim, interfere para todo mundo, né? Fornecedores, prestadores. Eu vejo isso como em busca de um resultado, né? Acho que o mercado hoje, como um todo, em todos os setores, os empresários procuram resultados. Exato. E uma forma de você atingir esses resultados mais rápido, e a própria forma que você está trabalhando e atuando, às vezes você está numa empresa familiar, infelizmente, eu vejo que a pessoa acaba se deparando com alguns novos métodos, mas ele não quer introduzir para dentro da sua empresa como a terceirização, porque ele já vem trabalhando assim há muito tempo, mas ele não percebeu que com a terceirização ele talvez tenha uma margem melhor. E hoje as pessoas procuram a margem, né? Ele precisa pagar o dividendo para os sócios. Então essas fusões e aquisições são realmente caminho sem volta, não tem mais como... E acaba tendo a eficiência financeira, onde 1 mais 1 não é 2, é 3, né? Então, às vezes, você une, é o que você falou no começo, né? Você cria ali departamentos para uma empresa ali para cuidar de 10 empresas, tem eficiência financeira, diminui o custo, o faturamento dobra ou aumenta e vira 3. Eu vi um caso muito curioso esses dias, me surpreendeu, uma clínica de olhos tradicional aqui de São Paulo, de mais de 50 anos. O patriarca veio a falecer há pouquíssimo tempo.
eu tenho esse problema de vista desde criança. Eu chego lá, quando eu vejo o Grupo Fleury comprou. E eu tomei um susto. Já mudou? Porque eles fazem um trabalho lá no sul da Bahia com um trabalho filantrópico. E eu falei, bom, vamos parar com esse trabalho, né? Não, Aí ela falou, olha, você sabe que eu pensei nisso na hora da venda? Eu fiquei com um pedaço aqui. Porque eu acreditei que eles vieram. Daí eu perguntei em off, né, para essa pessoa, que é a minha médica. Ela disse, você não tem ideia o que melhorou o método aqui, os treinamentos, as pessoas. A princípio, os funcionários ficaram, porque já são muito antigos, ficaram realmente preocupados. E depois de um tempo, assim, os equipamentos, você percebe, eu entrei e percebi, sem ninguém me contar. Como usuário. Como padronização, usuário, né? Então, você vê que é bacana, né? Não é lá. É uma empresa pequena, familiar, que está ali há 50 anos. E o próprio esse grupo grande já viu que era ali um potencial incrível. Hoje ele já atende todos os planos de saúde. Eu era a vida inteira fui particular lá, né? Já atende o meu plano. Sim. Então muda bastante. Acho que o mundo, é aquilo que eu disse, é um caminho sem volta, não tem como. Isso é muito legal, né? E essa estrutura, essa reformulação da estrutura organizacional, né? Do modelo de negócio, porque eu não sei se ela estava lá todo dia e não reparava nos métodos que poderiam ser aplicados, porque ela nunca saiu dali para trabalhar fora, ou mesmo via como eram os concorrentes e tal. Eu achei que foi bem bacana a conversa que eu tive com essa assim, você é empreendedor, empresário, sabe do isolamento que tem o empresário, né? E eu acho que esse processo, né, de fusão e aquisição, que faz parte, né, do negócio, isso abre muito a visão, né? E o que você acha disso? Com certeza, né? O empresário ele fica mais solitário pensando mais na estratégia, né? Acho que só quem empreende sente as dores aí da carga tributária, que é o Brasil, das dificuldades de mão de obra, enfim, oportunidades, né? Mas a fusão e aquisição tem, no modo geral, assim como a tecnologia, tem ajudado muito, né? Você às vezes tem ônus e bônus, mas no resumo, acho que as empresas ganham tecnologia, poder de compra, os usuários, eles têm acesso a equipamentos mais tecnológicos que antes não tinham, né? O próprio empreendedor acaba se mexendo, cara, ou eu vou vender, ou eu vou fundir, ou eu preciso me mexer muito para não ficar para trás ou não fechar, né? Então, acaba que tira um pouco o empresário da zona de conforto, É verdade. né? E é isso. E isso faz bem, né? Isso faz bem. Ficar parado não funciona. Não funciona muito, não. Fica para trás, né? Ricardo, quando a gente fala aí fusões e aquisições, você acha que o mercado ele vai ficar centralizado na mão de meia dúzia ou não? Qual que é a sua opinião? Eu acho aí é bem opinião, né? Na minha opinião particular, eu acho que não. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que quando a pessoa tem uma visão empresarial e ela realmente trabalha, apesar de ter um país que as dificuldades tributárias, de impostos e estabilidade de cultura, né? Também. Eu tenho empresa fora do país que trabalhei para elas, eu trabalho num grupo alemão, a gente percebe lá fora a facilidade, né? Por exemplo, na Itália tem o IVA, que é um imposto só. Hoje eu perco meu tempo no contador para discutir com ele coisas que... As melhores formas porque é tanto imposto, é tanta loucura. Eu fiz parte no passado da ANJUT, Ação Nacional pela Justiça Tributária. Eu fiz parte do PNBE, que é Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Olha, eu era guerreiro quando era garoto. Hoje já estou velho. Nada mudou, então. Continua Então guerreiro. eu vejo assim, que até hoje não saiu eu falo da injustiça tributária que nós temos. Isso dificulta muito para o empresário. O que facilita você estar numa fusão e aquisição, você
ter esse trabalho que você, empresário, em vez de você estar indo desenvolver produto, olhar para a área comercial, se preocupar, aqui no Brasil também se preocupa com o problema dos impostos. Então, qualquer mesmo contrato que você vai fechar, tudo é quanto eu vou pagar. Você vai vender uma casa, quanto que eu vou pagar? O que eu tenho que fazer? Então, hoje quem ganha mais dinheiro é o advogado tributarista, né? Porque ele que entende disso. Não somos nós, empresários, que temos que estar na área comercial. Isso eu vejo assim uma dificuldade do Brasil e eu espero aí que isso vai melhorar, entendeu? Eu, desde de criança eu espero que isso aqui vai melhorar. E uma hora vai. Porque não é possível, porque é tanto imposto, o empresário é tão maltratado, né? Eu vejo isso em todos os setores, isso atrapalha um pouco a competitividade brasileira, principalmente na exportação. Eu fui exportador de algumas máquinas feitas aqui no Brasil, de equipamentos de limpeza feitas no Brasil, nós exportávamos. E as dificuldades que tinha na exportação, a gente é tratado muito mal. Né? O país não trata o exportador bem. Né? Então, você pega um país subdesenvolvido, como o Brasil, você tem essas dificuldades. Mas as coisas estão mudando. Eu espero que isso vai mudar. Isso é uma coisa que atrapalha bastante o mercado. Ian, você acha que as empresas de pequeno e médio porte, né, elas necessitam de toda essa informação, né, que as grandes têm e como é que ela administra essas mudanças, né? Como é que você vê isso, né? Quer dizer, você tem uma empresa, quantos anos tem a empresa, a Morena? Estamos indo para 45. 45 anos, quer dizer, já passou por... Família mais antiga que isso, mas a Morena tem 45. Eles são o rei do Centro-Oeste. É isso aí. Como é que você vê esse modelo de negócio, né, de esses grupos grandes começarem a adquirir as empresas, né? O que você acha? Como é que você vê esse futuro dessas empresas? A sua empresa é grande e tal, mas as empresas menores vão sofrer? Eu acho que sim. Na verdade, até pegando um pouco da pergunta anterior sua, né? Eu acho muito difícil ter mais players no comando ali, até porque está ficando cada vez mais difícil de alguém novo se destacar no mercado, né? E como as empresas vão comprando, elas vão ficando maiores, tem mais poder de compra, ela paga mais barato pelos insumos, máquinas, equipamentos, elas estão cada vez mais pulverizadas territorialmente, então o custo de operação está cada vez menor para os maiores. Logo, o preço competitivo de mercado, o preço vai ficando mais competitivo, mais baixo para essas grandes empresas. Logo, para as pequenas empresas médias, está cada vez mais difícil de ficar competitivo. Né? A gente tem visto como está acontecendo, acho que o tema aqui é fusão e aquisição, né? Nos últimos 5 anos, o Brasil teve muito movimento de fusão e aquisição de todos os segmentos. Então, você comentou da área da saúde. Hoje em dia, um player fecha uma rede de laboratórios dele que ele quer um prestador de serviço para o Brasil inteiro, ou no máximo 2 ou 3. Então, a empresa pequena, ela não tem esse potencial de atender a nível Brasil. Se ela colocar isso no preço, fica muito caro. Então, respondendo a sua pergunta, para as pequenas e médias também, é um desafio muito grande. A gente tem sentido isso, na verdade, né? Então, a questão da regionalização, claro, a gente é, por exemplo, do Centro-Oeste, não tem atuação no Nordeste, por exemplo. Meu preço é muito mais em conta no Centro-Oeste do que no Nordeste. Eu vou ter que colocar uma estrutura para ir para lá. Né? Se é uma empresa que já está pulverizada, o preço dela é flat e baixo para o Brasil inteiro. Então, a dificuldade para o menor e para o médio, né? Então, é complicado. E até uma pergunta aqui para vocês, estão abrindo novas empresas do zero? Vocês acham que... porque tem muita, né? Sempre teve muita e agora está tendo menos, porque essas compras estão diminuindo o número. Com essa carga tributária para a cultura, com esses players maiores, o que vocês acham de... hoje em dia, você tem ouvido falar, vou abrir uma do zero. O
que vocês Eu têm? não tenho escutado falar. É difícil. Não é né? fácil. Não é fácil. Não deve ser fácil. Começar do zero esse Começar do zero. segmento. E aí cai na fusão e aquisição, porque a pessoa tem que... Se ela... A própria fusão e aquisição, né? Por que um banco compra um outro banco, né? A gente fica pensando, né? É o mesmo caminho. É operacional. É o Operacional, mesmo caminho aumentar a que lucratividade. Muitas vezes também, aquilo que ele acabou de colocar, o Brasil é muito grande. Nós somos quase do tamanho de um continente. Você quiser para você atuar no Nordeste e atuar no Sul, as distâncias são absurdas. É muito. É quase impossível. Então, esse mercado de fusões e aquisições exatamente vai nessa linha. Porque ele prefere pegar uma empresa regional e não sei se tem ainda, mas o Brasil é bem regional, né? O mineiro, então, é desconfiado, então ele trabalha com a empresa mineira, então é melhor do que comprar uma pequenininha lá em Minas e montar um negócio e crescer em Minas, assim. Eu vejo nesse sentido, entendeu? Porque tem essas coisas. Tem peculiaridades que só o Brasil para explicar. Não, sem dúvida. E isso é bem visível, né? Bem forte, né? Bem forte. Sempre foi, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Falando de Minas mesmo, é bem difícil. Consegui um contrato agora lá, mas, depois de 5 anos tentando entrar em Minas e... Mas depois que você entra também acabou. E você tem que ir lá, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. O cara tem que te ver lá. Mas assim, adoro os mineiros. O Brasil é maravilhoso. Acho que todo estado tem sua particularidade, seu sotaque. E é demais essa diversidade de culturas, né? É incrível. Da música à empresa. E as fusões, né, Ricardo? Pelo que a gente escuta, é nível Brasil, né? Não está centralizado no Sul, Sudeste, né? É nível Brasil hoje. Eu, na minha época, eu tentei ir, inclusive eu comecei uma operação na Venezuela. A Venezuela era o máximo, né? Na minha época, a Venezuela era o país mais promissor da América Latina e tudo. E eu me lembro também da decaída da Venezuela, onde a própria Coca-Cola, a Gatorade acabou perdendo as fábricas e tudo, quer dizer, foi uma tristeza. E eu vi empresa que foi para a Venezuela, investiu na Venezuela, que tentou, daí quem acaba perdendo? É o próprio mercado, porque ele trabalhar com mercados na América do Sul, que seria Argentina, Uruguai, fica mais difícil a pessoa acreditar, investir. Tem que ser empresário mesmo, de peso mesmo. Não daria para não ser uma Coca-Cola para você poder fazer esse tipo de aquisição. Então, dando um exemplo assim, de uma empresa, então na área de limpeza e conservação é quase impossível isso existir, né? Você sair do seu país para trabalhar. Eu tive uma surpresa muito grande agora que eu fui visitar o Paraguai. O Paraguai cresce a 6% ao ano e aos últimos anos. Nossa, verdade. E grandes empresas estão indo para lá, mas muita mesmo, muita. E eu vi um amigo começando a trabalhar lá na parte de segurança, me chamou a atenção. Então, quer dizer, me lembrou daquela minha época de garoto que eu trabalhei lá na Venezuela. Então, foram coisas que o mercado vai sempre procurar, mas a dificuldade para você sair, então eu falo, é muito mais regionais, né, que precisa, porque o próprio brasileiro é assim, né? Ele confia no mineiro, confia no mineiro, o gaúcho, o paulista, quem vai, né? Apesar que aqui em São Paulo tem todo mundo, né? São Paulo São Paulo é diferente. É um coração de mãe, né? Todo mundo é bem aceito. Todo aqui. mundo é bem aceito. Graças a Deus. Ian, como é que você planeja aí o futuro? O que você vê a nível de tudo bem, falar de futuro no Brasil talvez seja complicado, né? Mas a curto e médio prazo, o que você espera desse mercado? Tem que ter muita pesquisa. Você estava lendo aí recente, né, que a serviço terceirizado no Brasil é 0. Sim, a questão do PIB, né? Quanto representa a terceirização do PIB, né? Estados Unidos 2% e o Brasil 0,8%, né? E a Alemanha acho que está em 3%, né? Então, tem muito para crescer, né? Muita gente ainda não terceiriza. Muita gente. Cara, então por isso que essas empresas querem comprar para poder já mudar a cultura de terceirização, né? Então, assim, acho que tem espaço, não só para novos concorrentes, mas para mudar essa cultura mesmo,
A maioria não terceiriza, né? E eu acho que o empreendedor do nosso segmento tem que pesquisar muito, tem que fazer muita inovação. E a ordem agora na nossa empresa, e sugiro em todas, é inovar, né? E inovação não é só tecnologia. Às vezes você fazia o mesmo processo de forma diferente, né? Até mesmo você comentou ali de umas possíveis parcerias que a gente pode fazer, então considera inovação. Então é isso, é trazer novos negócios que complementem a facilities, novos serviços, né? Que tragam otimização. Exemplo, você faz limpeza, começa a fazer segurança ou traz alimentação. É uma maneira que a gente encontra de ir sobrevivendo, né? Mas de fato, assim, no resumo, esse nosso segmento tem muito para crescer e quem se destaca mais, assim, a margem é maior para quem tem mais funcionários. Daí que faz sentido a fusão. Então são desafios, acho que o Brasil não tem um segmento aí que está tranquilo, né? O agro é muito bonito, é muito bacana, mas também depende do clima. Então todo segmento tem sua dificuldade e a gente não pode reclamar, tem que trabalhar e inovar. O agro não depende só do clima, depende da infraestrutura, depende do clima, não é fácil, não. É que às vezes a gente fala, pô, o cara fazendeiro lá tá exportando pra caramba, não sei. Cara, vai conversar com ele, né? Então é isso. A gente teve uma experiência péssima no Brasil, que foi o trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul agora. Isso, eu tive lá na Serra Gaúcha outro dia e eu senti pelos próprios produtores que, obviamente, afetou bastante. Afetou o mercado, né? Então você fala assim, bom, eu nunca tinha escutado falar do vinho nacional. Aí quando você escuta falar bem do vinho nacional, o vinho nacional é caro. Por que é caro? Por causa dos impostos. Tem uma Argentina ali do lado que vende o mesmo vinho, até as melhor qualidade, mais barato. E é do lado, né? Então, é muito difícil para o brasileiro. Todo ramo que você pensar, daí você vai lá, você vê a tristeza, porque tem muitas vinícolas menores, né, que exportavam 100% da sua produção e hoje deixaram de exportar. Então, estão procurando novos mercados em São Paulo, Rio, e não é fácil. Não. Então, é assim, quando você vê o crescimento desse mercado, a gente espera que o governo do Rio Grande do Sul não leve esse fato exclusivo, porque foi uma pessoa que contratou e é uma pessoa que não tinha prejudicou todo o mercado. Então a gente tem que torcer para o mercado de limpeza que a terceirização... Aí cai naquele problema, mas terceirizou... Bom, não são casos esporádicos, tem que levar sempre para o lado são casos... Pontuais, né? Pontuais, exatamente. A gente vê, né, o mercado vem crescendo, né, a passos largos, a gente acompanha bastante o mercado, as empresas cada vez mais investindo em tecnologia, investindo em levar cultura, né, levar conhecimento, levar, né, a educação para... a Covid, eu acho que também aqui, a minha opinião, né, virou a chave de uma certa forma, né, para as empresas, né, para a indústria química, para a indústria de acessórios, para os prestadores de serviço, né? Como é que você limpava? O hospital nem tanto, né? Porque o hospital já vinha com uma visão um pouco diferente. E o hospital teve uma demanda que triplicou, eles tiveram mas hoje... Se virar nos 30. A limpeza que a gente se preocupa no hospital, de contaminação cruzada, aquele que a gente falou, hoje se aplica em qualquer lugar, tá certo? Exatamente. Como é que você vê o futuro do nosso setor? Qual é a sua opinião, Ian? Eu acho que, de novo, uma vez uma pessoa me perguntou isso há uns 5 anos atrás, né? Quando começou o aplicativo de entrega, e aí eu vi um aplicativo de limpeza. E aí eu falei, cara, vou testar esse negócio, né? E deu certo, tipo, eu agendei a limpeza para depois de amanhã, a moça chegou 5 minutos atrasada, pedindo desculpa, porque senão eu ia avaliar ela mal, né? Isso já tem uns 3 anos. Então, mas assim, essas são poucas coisas que eu consigo enxergar para o futuro. E aí essa pessoa que me provocou, né?
Cara, você tem que tomar cuidado com os aplicativos aí, com os equipamentos, com o robô, né? E todo dia eu tento imaginar como é que seria, quando que vai ser esse negócio de robô, substituição de fato das pessoas, né? Felizmente ou infelizmente eu não consigo ainda enxergar, né? Por mais que a gente está vendo alguns vídeos no Japão lá de máquinas higienizando sanitários e tal, eu já fico pensando quanto deve custar, qual o imposto que a gente tem aqui para trazer, será que vai ser mais barato que uma pessoa? Então, assim, no curto prazo, assim, médio prazo, 5 anos, assim, eu não consigo imaginar uma grande transformação. Eu acho que a tecnologia vai vir com aplicativos e máquinas, mas as pessoas vão continuar. Cara, mas depois de 10 anos eu não vou... Vai ter que inventar aí novas tarefas, né? Exato. Você tem que lançar um aplicativo. Tem que lançar um aplicativo. Não, eu vi uma matéria da Dom Cabral semana passada que vão criar mais 30 milhões de empregos que não existem. Para isso, vão desaparecer outros 15, né? Então, é natural, acaba que o filho da pessoa que faz limpeza, ela já não vai ser limpadora, auxiliar, ela já vai ter um novo emprego, uma nova função, né? Enfim, quem sabe até programador de robô de limpeza, né? Você sabe que uma das coisas que mudou muito nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, foram as faculdades. Hoje você tem os cursos, antigamente era direito, administração, arquitetura, engenharia, bom, acabou. Hoje, você passa na frente de uma universidade, a quantidade de cursos, ciência de não sei o que, automação. Então, você vê que tudo muda, né? Então, o próprio jovem está procurando um mercado, novos empregos, que há 20 anos atrás não existia. Então, mudou muito isso, muito. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui, acho que já estouramos o tempo aqui, mas o papo tá bom, a gente continua, né? Queria, Ricardo, as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui na minha querida Abralimp, que eu tenho uma consideração enorme. Sei da minha participação, sei da minha responsabilidade, do legado deixado. Sei também que as pessoas que ali estão e que estiveram aqui num passado próximo e que estão hoje, como o nosso atual presidente, o Ricardo, que é uma pessoa fantástica, da qual eu tenho muita admiração. E eu vejo só a alegria de estar podendo vir aqui contar um pouquinho do passado. Nós vamos contar o passado mais para frente. Aguarde. Passado mais para frente. É verdade. Mas é só agradecer. Muito legal, obrigado. Ian, suas considerações finais. Poxa, só agradecer, mas fazer uma consideração ali, acho que você comentou no tema anterior, o Brasil, sobre tecnologia, né? O Brasil acaba tendo uma mão de obra mais em conta, né? Então isso faz com que as pessoas continuem trabalhando ao invés de máquinas e tudo mais. A gente vê países com a mão de obra mais cara, né? Estados Unidos, por exemplo, que, cara, ou os caras buscam máquina ou então o custo vai ser muito alto, né? Singapura mesmo tá valendo, né? Já visitei, tive o prazer de visitar. Lá eles não têm, tipo, café, laranja. Então os caras ou se viram na tecnologia, ou pensam, ou estudam, ou não ganham dinheiro. Singapura sempre foi avançada, e os caras, na frente, né, de todo mundo, impressionante. E acho que os milionários, o maior milionário por metro quadrado, né? Então, é incrível. O país então, resumindo, assim, tipo, acho que por conta disso, a mão de obra ser mais barata, que a vinda da tecnologia, ela afasta um pouco. Mas, Ernesto, brigadão pelo convite. Poxa, muito obrigado. Foi uma experiência incrível. Meu primeiro podcast. Que bom que inesquecível, né? Prazer poder compartilhar e contribuir um pouquinho aí para esse segmento que é difícil, mas não pode reclamar. A gente tem uma história bacana. Não, sem dúvida. É um baita. É uma baita história sem dúvida, da Morena no mercado. E assim, nós vendemos saúde e bem-estar, né? Esse é no final do dia, legado, assim, né? Exatamente. Bom, pessoal, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, aqui eu agradeço a presença, né, do Ricardo, do Ian, e peço para vocês conferirem aí os
site da Fundação Uniabralimp, www.uniabralimp.org.br. Lá você vai ter uma grade de cursos muito legal. Acompanhe os nossos episódios do IGCast pelas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a todos. Ricardo, logo você vai estar com a gente de novo aqui fazendo um podcast. Ian, seja bem-vindo. Obrigado. Foi muito bom te conhecer, bater esse papo. E até a próxima, pessoal.